Estimados irmãos em Jesus Cristo, uma boa, talvez ideal, meditação sobre este trecho do Evangelho poderia consistir em reler, sublinhando aqueles aspectos que mais nos terão atraído a nossa atenção. Nós poderíamos fazer uma tentativa, por exemplo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, dá a todo aquele que te pedir. Se amais aqueles que vos amam, que agradecimento mereceis? Também os pecadores amam aqueles que os amam. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem, sem nada esperar em troca. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Enfim, alguém poderia pensar que temos aqui uma espécie de código de bom comportamento para o cristão. A mim parece-me que isto é mais do que um código de comportamento. É a vida da nossa vida. É a expressão do ser e do existir para nós. Nestas sentenças programáticas, Jesus dá-nos o melhor de si, porque foi isso que ele viveu. Realmente, o que Jesus aqui nos pede não é um tipo de moral, de alta moral para os cristãos. A partir de este trecho do Evangelho, o cristão é aquele que deve ir sempre mais longe. Não se contentar com o mero cumprimento do dever. Os pecadores também fazem isso. Estribilho que Jesus repete 3 vezes. O normal, o comum, o esperado, isso também os pagãos e os pecadores o fazem. Como dizendo, a vós, meus seguidores, é pedido muito mais. Ao cristão é pedido superar-se, ir para além de si mesmo, exceder-se, indo mesmo contra os razoáveis sentimentos humanos. Amai os vossos inimigos, amai aqueles que vos odeiam. Porque realmente responder ao mal com o mal é banal. Se calhar responder à guerra com a guerra é mais ruidoso, causa mais alarido e sensacionalismo, mas não é mais poderoso. O que é mais poderoso é responder ao mal com o bem, porque respondendo à espiral de violência e de mal que gira à nossa volta, trava a espiral do mal e revela o íntimo ser da nossa existência de cristãos, que é de ser filhos de Deus, que são chamados a dar o melhor de si. Sede misericordiosos, como o Pai é misericordioso.
Isto é um ideal. Você até poderias pensar, quem pode ser misericordioso como Deus? Jesus pede-nos o impossível. Mas por outro lado temos que pensar que se Jesus não o pede, então é porque não é impossível. É porque nós temos capacidade para o executar. Talvez não só por nós próprios, mas pelo Espírito de Jesus ressuscitado que está dentro de nós. Está a ditar-nos aquilo que deveríamos fazer. Para isso, precisamos de constantemente alimentar o nosso íntimo com o Evangelho de Jesus. Por exemplo, este trecho. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Vós conheceis a outra sentença de Jesus: sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. É assim que Mateus se exprime. Ou seja, para Lucas, aqui neste trecho, ser misericordiosos é a melhor forma de ser perfeitos, de alcançar a máxima perfeição. Isto é um ideal. Portanto, não é necessariamente ou sempre para cumprir à risca. O ideal é, sobretudo, para puxar por nós, é para nos atrair para o melhor de que somos capazes. Neste caso, para nos atrair para Jesus, para nos atrair para a transcendência, para Deus, subindo da, por vezes, miséria da nossa imanência. Claro que vocês podem contra-argumentar, dizem, mas nós somos pobres pecadores, basta olhar ao redor de nós, olhem para a igreja, olhem para os escândalos, olhem até para aqueles de quem esperaríamos o melhor exemplo, o exemplo ideal. Olhem os escândalos que nos dão, abusos e reabusos. O Papa está reunido, ainda hoje, está reunido com representantes de todas as conferências episcopais do mundo, da Igreja, para debater este gravíssimo problema que nós sentimos na Igreja. E claro que é fácil apontar com o dedo acusador essas pessoas da Igreja que cometeram abomináveis, horrendos crimes. É fácil. Mas a nós é-nos pedido que contribuamos para a solução. Sobretudo, que não tomemos a atitude mais simplista, que seria, olha o escândalo da Igreja, parece que pelo menos isto nunca o esperaríamos, mas aí está. Então, eu não quero pertencer a uma instituição que dá tais escândalos. Salto fora do comboio e deixo a Igreja. Essa não é, sem dúvida, a atitude ideal de um cristão bem formado na sua fé, que tem uma fé madura. A fé madura deveria saber resistir também a estas crises da Igreja. Irmãos, a Igreja é a instituição que mais exames, mais provas, mais provações passou e aprovou ao longo de séculos. E não vai ser este exame que a vai deitar abaixo. Porquê? Porque a Igreja não é simplesmente humana, também o é. Porque está constituída por pessoas humanas, mas ela tem o Espírito de Deus nela, ela tem o divino dentro dela. E por muitas acusações que, por exemplo, facilmente poderão fazer os não crentes,
a Igreja será sempre uma realidade indispensável na sociedade humana e na cultura. Indispensável, porque tem uma missão para a sociedade, que é a de ser, como diz o Concílio Vaticano II, sacramento universal de salvação. Sacramento, isto é, símbolo real, em sentido forte, símbolo da presença de Deus no meio da sociedade, no meio da humanidade. Isso é o que tem que fazer a Igreja. Terá que continuar a fazê-lo da melhor maneira possível. E teremos que procurar ultrapassar também esta crise com a nossa compreensão, com as nossas ideias e sugestões também, mas sobretudo com a nossa oração. Em vez de facilmente acusarmos, mantermos-nos dentro, de pé, com os dois pés, na Igreja, que tem homens pecadores. Também os padres, os que pertencem à hierarquia da Igreja. Aliás, teríamos que estar habituados a que o pecado venha de todo o lado da Igreja. Vamos, sobretudo, meditar, compreender e rezar pelas vítimas, sobretudo, mas a rezar também pelos que cometeram dentro da Igreja estes crimes. No fundo, atendendo bem a este Evangelho de Jesus, o que teremos que fazer é aprender sempre de novo o risco da bondade. Aprender o risco da bondade. E só conseguiremos isso se nos deixarmos transformar pouco a pouco, também através deste texto do Evangelho, se nos deixarmos transformar pouco a pouco no bem e nos tornarmos intimamente bons. Não deixemos que nos roubem o Evangelho. Procuremos traduzi-lo em actos de bondade.